Mesmo a cultura, de certa forma, tendo um significado pré-estabelecido, ela ainda assim acaba sendo diferente para cada pessoa. Porque, embora a cultura seja um conjunto de tradições, hábitos, crenças e muito mais, o seu significado ainda assim varia conforme as experiências e realidade de cada pessoa. Inclusive o país sendo o maior fator para isso. Porque imagina o seguinte, um brasileiro comemorando o Dia de Ações de Graças, ou melhor, um chinês comemorando o Ano Novo, por exemplo. Definitivamente não é nada coerente. E por isso eu acho tão importante conhecer mais sobre nossa cultura e história, porque acima de tudo, isso molda quem somos e quem seremos. Então, o objetivo desse documentário, desde já, é ensinar mais sobre nossa cultura e passar pelas 5 regiões do nosso país, falando sobre a sua história, o seu costume e as lendas da região. E, obviamente, começando por... A história da região norte começa mais ou menos ali em meados do século XVI. Nessa época, houve um grande acontecimento no Brasil, as buscas pelas drogas do sertão. Nada menos que especiarias da região, como cacau e até mesmo guaraná, pois eles descobriram que tinham em abundância numa floresta bem conhecida hoje em dia, né, a Amazônia. E por causa desse acontecimento, colonizaram a área norte do Brasil, criando cidades como Belém, inclusive também São Luís. Bom, os costumes locais são diversos, partindo de dança e até mesmo festas locais. Então, vamos pra culinária local primeiro. O prato mais conhecido da região é o tacacá. E provavelmente você já ouviu falar disso. Agora, já na parte da dança, temos o carimbó. Basicamente, o carimbó é uma dança rítmica, onde geralmente é começado ao som do curimbó. E sim, é daí que veio esse nome. Onde basicamente as mulheres usam saias grandes e longas para conseguirem segurar nelas e auxiliar na sua performance. O boto cor-de-rosa nas lendas é descrito como um homem branco que possui um buraco em sua cabeça, onde ele esconde com seu chapéu branco, sendo o buraco um indicativo da sua verdadeira natureza. Basicamente, homens sedutores da internet. Bom, o Pirarucu era um índio e um bravo guerreiro, porém ele tinha um grande problema, ele tinha um coração e uma índole devera questionável, e por causa disso, ele tomou praticamente a pior decisão possível que ele podia tomar. Ele simplesmente executou toda a sua tribo, e por causa dessa atitude deveramente questionável, ele acabou arrumando muitos problemas com os deuses, onde simplesmente eles resolveram só puni-lo pelas suas ações, sendo assim criando uma grande tempestade onde ele acabou morrendo e levaram o corpo dele para as profundezas. O que eu acho sobre o Nordeste? O Nordeste é uma região que eu ainda não conheci, mas eu tenho um sonho de conhecer pelas histórias que a gente vê, né, nas redes sociais, na internet. São lugares muito bonitos. Tem muitos pontos turísticos, né? Então, assim, eu tenho essa vontade de conhecer como pessoa. Mas também a gente procura saber, a gente vê notícias que lá é uma região que possui muita pobreza também, né? É uma região que é muito rica no ponto turístico, muito rica no turismo. Mas, no geral, é isso. Eu tenho muita vontade de conhecer pelos pontos turísticos e conhecer mesmo a fundo o que é o Nordeste, né? O Nordeste não é só as praias bonitas, mas tem todo o contexto por trás dos pontos turísticos. Tentáculo e caô. A história do Centro-Oeste, assim como a do Norte, começou ali por meados do século XVI, com a chegada dos espanhóis, que foram lá para procurar recursos, achando uma grande abundância de ouro, fazendo assim com que ficassem na região e acabassem colonizando ela. Bom, partindo agora para os costumes locais, a sua dança mais marcante, sem sombra de dúvidas, é a catirá. Meu compadre, eu estou chegando agora. Como vai minha comadre, esta desdita senhora? Tô de fora, meu compadre, não quero que vai demora.
tua comadre, agora pode ir embora. Arranca-línguas. O arranca-línguas é um ser estranho que vive na margem dos rios. Ele tem uma aparência um pouco parecida com a de um gorila. Assim como o seu nome, ele ataca arrancando a língua das suas vítimas. E aí você me pergunta, como ele atrai as suas vítimas? Ele finge ser um tronco caído ou uma parte de uma árvore e simplesmente espera as pessoas descansarem nele. E aí então, você já sabe o fim delas. A região Sudeste, ela é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E ela acabou se desenvolvendo ali mais ou menos por volta do século XIX, assim, por causa da mineração de ouro em Minas Gerais, o cultivo de café e mais tarde ali um pouco mais da industrialização. Principalmente em São Paulo, que hoje em dia é uma das regiões mais populosas do Brasil e desenvolvidas em questão financeira. E dentro da região Sudeste é praticamente onde contém a maior mistura de povos. E a gente geralmente consegue notar isso justamente indo para São Paulo. Se você provavelmente já foi para São Paulo em algum momento na sua vida, você já viu isso. Lá tem praticamente de tudo. Agora vamos falar um pouco mais sobre as comidas típicas dessa região. E como a população, ela também acaba variando muito, justamente por causa desse motivo. Tanto que um dos grandes exemplos de comidas muito importantes dessa área é o pão de queijo e a feijoada. Agora falando sobre as lendas da região, o lobisomem, ou licantropo, que é o nome praticamente científico dele, é praticamente um ser humano que na lua cheia ele se transforma em uma criatura um pouco mística e bizarra, parecida com um lobo, digamos assim. Aí quando eu abri a janela, que eu olhei só pelo canto, tava aquele monstro no meu portão. Não, ele não gritava, só fazia assim. Falei, meu Deus, o que é isso? Existem muitas nuances na história do lobisomem, porque ele é contado de formas diferentes em cada lugar. Então não se sabe necessariamente ao certo a sua origem total. Só algumas formas de ser contada essa história. Muita gente acredita que o gaúcho nasce com a colonização italiana e alemã no Rio Grande do Sul. Mas deixa eu te falar, isso definitivamente não é verdade. O gaúcho estava muito antes da colonização aqui nessa região, no Pampa Gaúcho, em Campo Aberto. E é justamente aí que ele nasce. Ore quere mbe akwere ma Guarani magi ama kwai ure ore kwai tira muito quere jari quere mombe ue quere pi cheuta ore quere ma kwai ure ore kwai nyande quere tavi kwai kai uma
Após a chegada dos portugueses no local e meio que a passada da colonização ali, mais ou menos naquele período, a região passou por um grande desenvolvimento em questão agrícola e urbana, que acabou criando muitas cidades. Além dos povos indígenas, lá é muito destacado os descendentes alemães, italianos e poloneses. Basicamente, a grande maioria dos descendentes de lá são europeus. Retratam amarguras, pois as agruras não são mais que provações. Se ri um pouco quando rio, sou sincero, sei o que quero, não nasci pras ilusões. Se ri um pouco quando rio, sou sincero, sei o que quero, não nasci pras ilusões. Cada dia que o Brasil fica mais velho, eu me revelo. Esses grupos, eles influenciaram muito a linguagem, a arquitetura e até mesmo a culinária de lá. Como podemos ver através dos costumes adotados pela região, como o chimarrão e até mesmo o churrasco. E sim, o churrasco veio de lá. Também é muito comum festas típicas de origens europeias, como danças folclóricas, músicas regionais e a forte cultura gaúcha.